Olá pessoal, estamos em mais uma aula aqui de português, tá? O tema de hoje é figuras de linguagem. É um tema muito usado tanto aí nas escolas quanto em concurso, no nosso curso do pré-IF, por exemplo, pré-vestibular, tá bom? Pessoal do Enseja. Então vamos lá, lembrando que aqui a gente vai tratar de algumas principais figuras de linguagem, porque este é um assunto muito extenso, né? Por isso estamos aqui na parte 1 de figuras de linguagem. Antes de entrar em figuras de linguagem, precisamos retomar dois conceitos importantes, que são o conceito de denotação e conotação. Qual é a diferença? Denotação é quando a palavra ou a expressão é usada no seu sentido real. Por exemplo, a casa pegou fogo. Fogo aqui foi usado no seu sentido real. Conotação é sentido figurado, quando a gente usa uma palavra dando um outro sentido a essa palavra. Por exemplo, as crianças são fogo. Então, logicamente, é a mesma palavra, porém aqui fogo é usado no seu sentido real, denotação, e aqui fogo é usado no sentido figurado, ou seja, conotação. E as figuras de linguagem, elas são utilizadas no sentido conotativo, na conotação, ok? Vamos lá, primeiro aqui nós estamos vendo a comparação ou símile. Coloquei esse nome porque em muitos concursos tem aparecido esse nome, porque comparação é mais fácil de lembrar, né? Símile, né? Algumas pessoas têm mais dificuldade. Nesse exemplo aqui que eu coloquei, e flutuou no ar como se fosse um príncipe, Chico Buarque. Bom, e flutuou no ar como, até sublinhei aqui, ó, como se fosse um príncipe, está comparando a pessoa em questão com um príncipe. E como que eu observo isso? Pelo uso desse conectivo aqui, ó, como, ou poderia usar é igual, como se fosse, parece. Então, quando eu tenho essas expressões aqui de comparação, então a minha frase aqui, né, a minha figura de linguagem aqui predominantemente é a comparação ou símile. Na metáfora, por exemplo, meu pensamento é um rio subterrâneo. Bom, o meu pensamento não é um rio subterrâneo, mas aqui eu fiz uma comparação, só que sem usar, olha, o como, sem usar o igual, sem usar essas expressões. Eu já afirmei, meu pensamento é um rio subterrâneo. Então, isso é uma metáfora, ok? Isso aqui é de Fernando Pessoa. Bom, antítese. O que vem a ser antítese? Palavras ou expressões com significados opostos. Então, eu posso ter tanto palavras ou expressões com ideias e significados opostos que eu vou tratar como antítese. Por exemplo, os jardins têm vida e morte. Eu sublinhei aqui a palavra vida e morte, que são palavras opostas, o que caracteriza uma antítese. Então, pessoal, nessa segunda parte, nós temos aqui o eufemismo, né? Eufemismo é uma figura de linguagem usada para suavizar uma fala. Por exemplo, em vez de eu falar que alguém morreu, eu posso falar assim, ó, ele está no céu, ele está com Deus, está com os anjos, partiu dessa para melhor. Eu quero suavizar essa notícia. Então, eu vou usar expressões, né, mais suaves. Não vou falar direto que a pessoa, por exemplo, morreu, faleceu, né? Isso é o eufemismo, ok? Hipérbole, né, é um exagero. Provavelmente, né, nesse período aí em que as escolas estão fechadas, as mães estão usando isso o tempo todo com os filhos, né? Pedir para fazer alguma coisa. Por exemplo, já disse 1000 vezes para fazer essa tarefa. Ora, ninguém disse 1000 vezes, isso é um exagero, né? Mas usamos essas expressões propositalmente, né? Para indicar que já falamos muitas e muitas vezes. Então, isso é uma hipérbole, ok? Prosopopeia ou personificação. Bom, pode aparecer um dos dois nomes, certo? Personificação é caracterizada, a característica de pessoa, de ser humano, é humanizar
uma coisa, um objeto que não é pessoa. Por exemplo, a lua me traiu. Coloquei aqui entre aspas, que é uma frase, né, famosa aí de uma música. Então, olha, a lua, como que a lua vai trair se a lua não é um ser humano? Então, aqui eu estou personificando a lua, estou transformando a lua numa pessoa. Isso é prosopopeia ou personificação, ok? Ironia, como o nome já diz, né? É quando a gente está sendo irônico, quer falar uma coisa em lugar de outra. Por exemplo, que pessoa educada entrou sem cumprimentar ninguém? Ora, se a pessoa é educada, como que ela não vai cumprimentar ninguém? Então, eu estou sendo o quê? Irônica, né? Sinestesia é quando eu quero mesclar sensações. Por exemplo, um doce abraço. O abraço pode ser doce ou salgado ou amargo. Ou seja, eu estou misturando sensações. Olha só, doce é uma sensação gustativa, enquanto abraço é uma sensação tátil. Quando eu misturo sensações numa mesma frase, isso se trata de sinestesia. Bom, galera, aí finalizando aqui essa primeira parte de figuras de linguagem, temos aqui mais algumas para analisar, que é o pleonasmo, né? Pleonasmo é uma redundância. Por exemplo, nessa frase, ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal, Fernando Pessoa. Mar salgado, quer dizer, uma redundância, a gente já sabe que a água do mar é salgada, né? Isso é um pleonasmo, tá? Gradação, sequência de palavras que intensifica uma ideia. Olha só, estava muito frio, congelando, uma temperatura glacial. Ou seja, como se eu repetisse a mesma coisa com palavras diferentes, numa sequência, para intensificar uma ideia, ok? Metonímia, substitui um termo por outro, pela proximidade de referências. E metonímia a gente tem vários, infinitos exemplos, mas eu trouxe esses dois aqui, ó. Exemplo 1. Comeu o prato todo. A pessoa comeu o prato, o objeto? Não, mas a gente tem comum, né? Comumente a gente fala isso. Comeu o prato, tomou o copo d'água, né? Exemplo 2. Adoro ouvir Caetano Veloso. Se adora ouvir música de Caetano Veloso, não o próprio Caetano Veloso em si, de repente, né? Por exemplo, outros exemplos. Tomei Coca-Cola. Você não tomou a marca Coca-Cola, você tomou refrigerante cuja marca era Coca-Cola, né? Tomei Nescau. Você não tomou a marca Nescau, você tomou o achocolatado, que a marca é Nescau, né? Estou lendo Machado de Assis. Você não está lendo a pessoa Machado de Assis, você está lendo uma obra dele, né? Tudo isso é metonímia. E para finalizar, essa daqui, ó, onomatopeia, tá? É imitar sons, ou seja, né? Quando eu escrevo o som, por exemplo, toque, toque, dá uma ideia de alguém batendo numa porta, né? Enfim, então, ó, toque, toque, é como se eu estivesse representando por escrita o som. Miau fez o gato, miau, né? Expressando aí o som, né, do gato da maneira escrita. Derrubou o prato, crash, ou seja, né, o barulho que o prato fez, provavelmente quebrando, eu representei aqui em palavras, ok? Isso aqui acontece muito em charges, né? A gente encontra muito essas expressões aqui para, né, dar uma ideia melhor do que a charge lá quer passar, ok? Então, essa foi a nossa primeira aula aí de figuras de linguagem. Nossos alunos estarão aí recebendo exercício para praticar. E caso você não seja aluno do Instituto Aprovar de Ensinos, aproveite para se matricular no nosso curso, né? E aproveitar aí um conteúdo exclusivo que é entregue aí no WhatsApp, exercícios, correções, né? Videoaulas ao vivo. Então, você tem a chance de se matricular conosco e continuar aí estudando nesse período.